Amém. Amém? Sem Jesus não dá. Amém? Você até pode tentar, mas sem Jesus não dá, é impossível. Você pode tentar. E quantas pessoas tentam sem Jesus? Mas chega um momento que você cai a ficha. E você vê que realmente não dá. Que bom que não dá. Porque se desse, Jesus não seria imprescindível em nossa vida. Se desse, nós seríamos rebeldes. Se desse, nós queremos ser independentes. Que bom que sem Jesus não dá. Porque Jesus é tudo para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Como é bom quando Jesus está no nosso lado. Como é bom quando Jesus está ao nosso lado. Porque quando Jesus está no nosso lado, pode vir as tempestades. E as tempestades virão. Mas Ele tem o poder de dizer: para, sossega-te, tempestade. E as tempestades são as lutas, as adversidades que nós passamos. Quem não passa por adversidade? Quem não passa por lutas? A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero dizer para você hoje que, independentemente da tua luta, independentemente da tua adversidade que você está enfrentando, Jesus está contigo. Ele é aquele que está ao teu lado. Ele é aquele que, quando você cai, Ele está olhando para você com os olhos cheios de amor. E as mãos estão estendidas, pronto para te ajudar. Como não se apaixonar por um Deus que se importa conosco? Como não bater o coração mais forte por um Deus que olha para nós com os olhos cheios de amor, cheio de carinho, cheio de cuidado? Amém? Eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Isso é o que basta. Não importa se você de repente não se sente amado, mas eu quero que você entenda que você é amado. Você é amada de Deus. É um Deus que te ama muito. A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você compreenda e entenda nessa noite: Deus te ama, Deus te cuida, Deus te guarda, Deus te protege, Deus está sempre contigo. Um dos nomes de Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, no momento mais triste, Ele está lá para te consolar. No momento que você está com medo, Ele vai dizer para ti: não temas, eu sou contigo. No momento que você está pedindo socorro, Ele é o teu socorro bem presente. No momento que você não sabe o que vai fazer, Ele é a tua direção, a tua bússola. No momento que você não sabe para onde ir, Ele é Jeová Shammah, o Senhor é minha bandeira. Você olha para Ele, você se motiva, você encontra força. No momento que você está endividado, Ele é Jeová Jireh, o Deus que sustenta. No momento que você quer paz, Ele é Jeová Shalom, o Deus da paz. No momento que você é injustiçado, Ele é Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Ou seja, Ele se revela de várias maneiras para suprir todas as tuas necessidades, porque tu tem um Deus que, além de ser o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele também é o teu Pai. Abba, Pai, Paizinho, aquele que te olha com amor, aquele que te protege, aquele que coloca no colo, aquele que te sustenta, aquele que te entende, aquele que te compreende. Talvez as pessoas não te compreendam, mas Deus sabe e conhece a tua estrutura, conhece as tuas necessidades. E hoje Ele está dizendo para você:
Não tenha medo. Eu sou contigo. Eu vou te pegar no colo nessa noite. Vou fazer uma mulher. Vou te beijar. Vou te acolher. Você vai se sentir protegido, guardado, amado por mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos continuando falando sobre Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 em diante. João, capítulo 5, versículo 24 em diante, fala sobre a autoridade de Jesus. Nós vamos continuar falando. Vou ler na nova versão internacional. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos que tu és Deus e meu Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigado. Abre agora, Pai amado, os ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua voz, e ouvindo-a, Senhor, tendo a coragem para colocá-la em prática, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ouve as minhas palavras, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Você ouve a palavra de Deus? Ouvir significa obedecer. Ouvir significa praticar. Ouvir significa que você é intencional e você procura ser um verdadeiro cristão, ou seja, você procura ser alguém que ama, alguém que perdoa, alguém que ouve mais do que fala. E quando fala, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então você não vai estar cheio de julgamento, você não vai estar cheio de crítica, você não vai estar cheio de mimimi. Você vai trazer palavras que abençoam. Por quê? Porque o que contamina a boca não é o que entra, ou seja, não é alimento. Porque se você agradece a Deus, abençoa, Deus abençoa. Mas o que contamina a boca é o que sai. Porque o que sai reflete o que você é, a tua essência, o teu caráter. E nós precisamos, primeiramente, ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Como diz Filipenses 4:8, em que pensar? Ou seja, a tua mente vai pensar em coisas boas, em coisas agradáveis, em coisas que edificam, em coisas que são de Deus. Ou seja, você vai olhar e ouvir e se cercar de coisas que te aproximam de Deus. Você vai se afastar de coisas que te afastam de Deus, ou te aproximam dos desejos da tua carne, da tendência pecaminosa que nós temos dentro de nós, e todos nós temos. Por isso que nós não julgamos, porque na medida em que julgamos, na medida em que condenamos, na medida em que apontamos o dedo, tem 3 dedos novamente voltando contra nós, e mais um dedo voltado contra Deus. Por isso que o único juiz é o Senhor Jesus. O que a gente tem é que estender a mão e ajudar. O que a gente tem que orar. Ah, pastor, mas eu estou vendo o problema. É claro que eu vejo os problemas, é claro que eu sei dos erros dos outros. Mas antes de pegar e apontar o erro para o outro, eu vou olhar para dentro de mim e vou ver se eu também não estou cometendo a mesma falha. Eu vou olhar para dentro de mim e vou ver se eu já corrigi esse comportamento, esse pecado. Porque pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é obedecer à lei de Deus. O alvo é seguir os mandamentos. O alvo é viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Então não é hipocrisia quando alguém aponta a falha do outro, enquanto que você mesmo falha também, erra também.
Por isso que eu digo que precisamos primeiro fazer uma reflexão. Reflexão é jogar luz para dentro de mim e olhar realmente os meus pecados, olhar realmente os meus comportamentos, porque os meus comportamentos me denunciam se eu sou cristão ou não. Eu preciso ter comportamentos, atitudes coerentes, condizentes com aquilo que eu prego. Você só segue alguém quando você admira essa pessoa. Você só segue alguém quando essa pessoa é uma referência. Você só segue alguém quando alguém que você segue faz o que diz e diz o que faz. Aí você segue. Por quê? Porque você torna a autoridade, autor e ato. Ele é coerente com o que ele diz. E o que ele faz é verdadeiro, é autêntico. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. Então hoje eu quero que você pare e pense, em vez de julgar os outros, julgue a si mesmo. Em vez de condenar os outros, condene a si mesmo, condene teu pecado. Olhe para dentro de si e comece a observar a careta que tu faz quando alguém fala alguma coisa que você não gosta. Comece a observar o bessi que você faz de nojo, de tristeza, de raiva, quando alguém te enfrenta, confronta. Isso acontecia muito comigo. E se eu não me cuidar, acontece ainda hoje. Então, em vez de olhar para os outros, eu aprendi a olhar para dentro de mim e começar a me condenar, e começar a me julgar, e começar a ver onde eu preciso mudar, e ter a coragem de enfrentar os meus pecados, enfrentar as minhas fraquezas, enfrentar aquilo que eu não queria ver, porque eu era que nem os outros, hipócritas, falsos, colocando para baixo do tapete. E eu aprendi. Eu quero que você aprenda. Olhe para o espelho e julgue a si mesmo. Quando você julga a si mesmo, você não vai ser julgado pelos outros. Quando você julga a si mesmo e começa a esse processo de conversão real, você tem uma mudança drástica. Isso vai afetar primeiramente a você, porque você vai ter o caráter e a identidade de Cristo. Depois os outros que estão à tua volta vão começar a notar a diferença. Você vai ser uma pessoa mais agradável. E aí sim, você vai ouvir e crer em Jesus. Porque antes disso, você é apenas um religioso. E ele por ser um falso religioso, como eu fui por muitos anos. Você vai se enganar e querer enganar os outros, achando que vive uma falsa religião. Enquanto que Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer um caminho. O caminho que leva ao Pai. E o caminho que leva ao Pai é andar como ele andava. O caminho que leva ao Pai é pensar como ele pensava. O caminho que leva ao Pai é se comportar como ele se comportava. O caminho que leva ao Pai é ter uma vida de conexão e intimidade com Deus de tal maneira que é impossível alguém não ser influenciado, persuadido pela tua postura, pelo teu posicionamento. Você vai ser alguém que as pessoas vão querer andar, tomar chimarrão, ir na tua casa, convidar para ir na casa dele, querer tomar um café contigo, querer ser teu amigo, querer ser tua amiga. Esse é o verdadeiro cristianismo. Isso é ouvir e crer em Jesus de verdade. Fora disso é barulho. É engano. Versículo 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Os mortos aqui se refere aos mortos espiritualmente. Há 3 tipos de morte. Primeiro, morte física.
Segundo, morte espiritual. Terceiro, morte eterna. Aqui não fala da morte física, e aqui não fala da morte eterna, está falando da morte espiritual. Pastor, o que significa morte espiritual? Isaías 59, 2. As minhas iniquidades fazem separação entre mim e Deus. Os meus pecados me separam de Deus. Os meus erros me separam de Deus. A morte espiritual é quando estou afastado de Deus por causa do pecado. O pecado faz separação, o pecado faz barreira, o pecado impede eu me aproximar de Deus. Por isso que Deus diz: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura você pecar, peça perdão, se arrependa, confessa o teu pecado, deixa, abandona o teu pecado. Está tudo na Bíblia Sagrada. É só você parar, pensar e obedecer. Eu não quero o teu sangue sobre as minhas mãos. E eu vou pregar, e aqui quem prega, prega a palavra de Deus. Amém? A grande questão é que eu não posso viver a tua vida. Eu não posso decidir por você. Eu não posso escolher por você. Mas eu posso tentar te persuadir, te influenciar. E a melhor forma que eu tenho de persuadir e influenciar é eu, primeiramente, vivendo. Eu acreditando. Como eu vou pregar algo que eu não acredito, que eu não vivo? É uma incoerência. Então eu decidi viver. Eu decidi ser referência. Eu decidi viver o que eu prego e pregar o que eu vivo. Para quê, pastor? Para se exibir? Não! Eu decidi para que você possa saber que é possível. Pastor, agora só não tem mais nenhum pecado. Claro que não, eu peco muito ainda. Erro muito ainda. Mas cada vez que eu erro, a minha consciência é tão rápida em reconhecer e já pedir perdão. Cada vez que eu erro, a minha consciência chama a minha atenção e eu já acerto novamente. Quando eu penso em pecar, eu estou vendo a varanda do pecado, eu já começo a fechar as janelas, já começo a fechar as portas, ou seja, eu vou fechando as brechas. Porque a palavra de Deus diz, em relação ao diabo, Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em relação ao pecado, em relação à tentação, em relação à tendência da minha carne, fugir do mal e da aparência do mal. Corre, foge daquilo que é mais forte do que você. Estão entendendo? Não dá espaço. Se você sabe que tem um problema com dinheiro, não ame o dinheiro. Porque o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você tem problema com o sexo, foge do sexo. Foge da cobiça. Se você tem problema com a mentira, procura viver a verdade e não abra a tua boca antes de falar uma mentira. Ou seja, você mesmo tem que se policiar. E a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Ou seja, você tem que estar atento, você tem que estar ligado, você tem que estar sempre vigilante, atenção plena. Amém? Pastor, como é que eu faço para ter atenção plena? Vive o aqui e o agora. Mas as preocupações, preocupar-se com algo que pode ou não acontecer. 92% das minhas preocupações jamais acontecerão. Preocupação é dúvida, dúvida é pecado. Eu vivo pela fé e não pela ansiedade, pelo medo do futuro. Por quê? Eu tenho Deus que é comigo. E se eu viver a palavra de Deus, eu tenho a convicção que as bênçãos me alcançarão. As bênçãos permanecerão comigo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Certeza. Pastor, mas eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Amém. Vou te dar uma dica para
você ser próspero. Ame a sabedoria. Dê tudo pela sabedoria, que a riqueza virá como consequência, como fruto. A sabedoria é a árvore. A riqueza são os frutos dessa árvore. O fruto não emerge do nada, o fruto emerge da árvore. O fruto é uma consequência natural da árvore. Quem tem sabedoria tem riqueza. Tem muita gente rica, mas não é próspera. Por quê? Porque herdou. E como herdou, pode colocar tudo fora. Mas pega um milionário, pega um bilionário. Se essa pessoa perder tudo, ela vai reconstituir a sua riqueza. Por quê? Porque a riqueza não está nos bens, a riqueza está dentro dela. Ela faz tudo de novo. Ela tem capacitação para fazer tudo de novo. Ela tem merecimento para fazer tudo de novo. Ela tem permissão para fazer tudo de novo. As pessoas querem dinheiro. Dinheiro é uma consequência natural daquilo que primeiro você é. Depois daquilo que você faz. Depois daquilo que você merece. Ou seja, você já se torna rico porque você é rico. Você pensa como rico, você se veste como rico, você se posiciona como rico. Mas também não adianta ter dinheiro. Não adianta ter riqueza material. Se primeiro você não tem conexão espiritual, que é a maior de todas as riquezas. Versículo 26. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Se você tem um filho, você tem vida. E como diz João 10,10, vida em abundância. Vida plena. O que é vida, pastor? É energia. O que é vida? É vontade de viver. O que é vida? É ousadia. O que é vida? É coragem. O que é vida? É se posicionar. O que é vida? É brilho nos olhos. Não se acomodar. Correr atrás. Isso é vida. Tem gente que está que nem um zumbi. Não tem mais tesão para a vida. Não quer viver. Deus te deu vida. Viva e viva bem. Para a honra e glória de Deus. Quando você estiver perto de alguém, essa pessoa vai sentir essa vibração, essa frequência de vida dentro de você. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus está cheio de vida, energia. Quem tem Jesus tem vida. Amém? Versículo 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, só Jesus pode julgar. Amém? Não invente julgar. Pastor, mas se eu julgar? Na medida em que você julgar, será julgado também. Cuidado. Quando você quer se colocar numa posição que você não foi convidado para exercer, num papel que não é seu, você vai colher um julgamento de ser julgado na mesma medida. Estão entendendo? Por que muitas pessoas estão na miséria? Por que muitas pessoas estão penando hoje? Porque estão sempre julgando, sempre criticando. E na medida que ela julgou, ela também é julgada. A sabedoria então está no silêncio. A sabedoria não está no falar. A sabedoria está no entregar para Deus. Para que Deus, que é o justo juiz, julgue a minha causa. Ponto. Acabou. 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui sim é a morte, aqui sim é o julgamento eterno. Amém? Queridos, olha um pouquinho e pense. Quantos anos vocês têm investido na vida com Deus?
quantos anos você está dentro de uma igreja? Quantos anos você quer investir mais? Para chegar depois lá no julgamento e o Senhor dizer: não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Já parou para pensar? Já parou para pensar a possibilidade? O Senhor vem, você está dentro da igreja, alguns somem, são arrebatados, outros ficam. Queridos, isso é o pior cenário possível. Eu não quero isso. Nem para mim, nem para você. O que eu quero quando o Senhor me chamar? Eu quero ir. Quando o Senhor me chamar, eu quero estar junto do meu Senhor. Eu quero poder abraçá-lo, eu quero poder beijá-lo. Eu quero estar junto do meu Deus. Na verdade, a minha alma grita por isso. O meu espírito, ele tem sede e fome de Deus. Eu não consigo pensar algo diferente. Eu quero ter coisas aqui, mas as coisas não podem me ter. Estão entendendo? Você pode ter muitas coisas aqui dentro desse mundo, mas essas coisas não podem tomar o teu coração. Você pode ser rico, próspero, ter bens, mas os bens não podem tomar o centro, a prioridade. Porque o trono que tem no teu coração tem que ser Deus sentado nele, Ele governando. Amém? Amém. Deus não quer que você seja miserável. Deus quer que você seja próspero. Viva bem. Tenha uma vida abundante, feliz, em paz. Mas para isso, você tem que colocar tudo na devida ordem. E primeiro de tudo, Deus. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que tu tem, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua presença. Amar a Deus. Versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Versículo 31. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, o João Batista. E ele testemunhou da verdade. Amém? A palavra testemunho no grego é mártir. Mártir tem dois significados. Primeiro, aquele que está apto a morrer por Cristo. Mas o mártir também é aquele que está disposto, quer pagar o preço de viver para Cristo. É tão difícil tu morrer, mas também é tão difícil tu viver. E eu estou falando não viver apenas de sobreviver, ou viver no sentido de estar aqui nessa terra. Estou falando de viver de tal maneira que a tua vida glorifica a Deus. Pastor, como assim? Romanos 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. A tua vida, a tua história, tem que ser uma história que glorifica a Deus. A tua vida tem que impactar pessoas. O teu dia a dia tem que ser um dia a dia que as pessoas queiram ser cristão que nem você. Tenha você como referencial. Está entendendo? Isso sim glorifica a Deus. Isso é uma vida digna para o Senhor. Ah, pastor, como? Você é um atendente de uma loja. Você vai atender tão bem que as pessoas vão querer comprar naquela loja. Por quê? Por causa do teu sorriso.
por causa da tua simpatia, por causa da tua honestidade, por causa do teu respeito. Estão entendendo? Independentemente de onde você trabalhar, o que você for fazer, faça para Deus. Faça bem feito, faça com excelência. Está entendendo? Tinha uma grande empresa. Essa grande empresa tinha um porteiro. Essa grande empresa vendia muito. E as pessoas lá começaram a progredir, porque quanto mais vende, mais aumenta o salário. Todo mundo está ganhando um salário bom. Daqui a um pouco mudou o diretor da empresa e olhou que o porteiro ganhava um alto salário. Se indignou. Como esse senhor aqui ganha um salário tão alto? Vamos cortar. Cortou, mandou embora o porteiro. No outro mês, despencou lá embaixo as vendas. E sabe que tudo depende das vendas, né? Quanto mais tu vende, mais tu prospera, mais cresce, mais tu financia e assim vai. E ninguém entendeu. E o diretor da empresa agora perguntou para os gerentes, perguntou para os departamentos, por que despencou as vendas? E eles falaram, porque o senhor quis cortar gastos. O senhor tirou o porteiro. Mas qual é a diferença? O que o porteiro fazia? As pessoas amavam vir aqui. Porque o porteiro sempre recebia a todos com um sorriso largo. O porteiro falava o nome das pessoas. O porteiro se preocupava genuinamente com a vida de cada uma delas. Conhecia elas. Isso fazia com que as pessoas se apaixonavam e queriam ficar, e vir e comprar, e cada vez compravam mais. E agora, já não eram mais os pais e os filhos, e agora os netos também compravam. O Senhor matou a nossa galinha de ovos de ouro. Estão entendendo? Queridos, onde você for, o que você fizer, faça com excelência. Faça com um sorriso nos lábios. Conheça o nome das pessoas e chame as pessoas pelo nome. Isso é glorificar a Deus. Isso é fazer com que as pessoas queiram o teu Deus, porque você é uma pessoa diferente. Pastor, como é que eu faço para dar errado? Como é que eu faço para ser um fracassado? Faça o que a maioria das pessoas fazem. Levanta cedo de manhã, na hora, não medita, não respira, e já vai trabalhar. Tudo no automático. E quando sair, já começa a reclamar do trânsito. E quando chegar, já pensa no teu serviço como algo ruim. E fica sempre olhando no relógio para ver se as horas passam. E só faz aquilo que mandaram para você fazer. E nada mais. Como é que eu faço para prosperar? Faz o contrário, o oposto disso. Levanta um pouquinho mais cedo e seja grato a Deus. Levanta um pouquinho mais cedo e ora e medita na palavra. Levanta um pouquinho mais cedo e começa a pensar no dia como um dia grande e extraordinário que vai ser. Magnífico! Presente de Deus. Vai e chega um pouquinho mais cedo e seja luz, seja sal, faça a diferença. E quem estiver com você vai ser persuadido, vai ser iluminado, vai ser contagiado com a tua alegria. E não o contrário. Estão entendendo? É simples assim. Versículo 35. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunho do Pai
enviou. Aqui ele está falando da obra, dos milagres, dos ensinos, de tudo que Jesus fez nessa terra. O que Jesus fez, as obras, evidenciavam que Jesus era Filho de Deus. Pastor, as obras são importantes? São. Por quê? Se eu não sou salvo pelas obras, a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8. Mas as obras evidenciam que eu sou salvo. As obras glorificam meu Pai, e as obras vão ser usadas no dia do julgamento. Porque as obras vão me dar o galardão, o prêmio, quando estiver no céu. Eu costumo brincar, eu lembro da Bíblia, né? Que eu falo quando vê obras. Quando faz muitas obras, quem sabe vai estar lá sentado, lá próximo ao palácio, junto do Senhor do céu. E se for poucas obras, quem sabe vai ficar lá pertinho do abismo, né? Quase caindo no inferno. Mas está salvo ainda, lá na palafica. Aquela casinha simples. Brincadeira, mas só para dizer que as obras vai te aproximar ou te afastar mais de Deus no próprio céu. Por isso que as obras é importante. Quanto mais obras tu fizer nessa terra, mais próximo tu vai estar dentro do reino de Deus, do próprio Deus. Eu quero estar mais perto dele. Amém? As obras, então, não é para salvação. As obras não é para você se glorificar. As obras não é para você colocar como uma medalha, distinguir dos outros. Não! As obras você faz porque você ama. As obras você faz porque você já é salvo. As obras você faz porque você quer agradar a Deus. Simples assim. Versículo 37. E o Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Ou seja, Jesus está dizendo, a forma como vocês estão se posicionando comigo, deixa claro que vocês não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus e as Escrituras, vocês me ouviriam e saberiam que eu venho de Deus. Versículo 38. Nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é cristocêntrica. Toda a Escritura aponta para Jesus. Toda a Escritura fala, são sombras do que viria, que é Jesus. Amém? Se a gente entender toda a palavra como referência, sombra, apontando para Jesus, fica mais fácil de estudar, fica mais fácil de aprender. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu conheço o coração de vocês. Eu sei que vocês olham somente para o exterior. Eu conheço o interior. Eu conheço o coração, eu conheço a intenção, eu conheço a motivação, o que está dentro do teu coração. Eu conheço. Duas coisas eram assim muito fortes no ministério de Jesus. Primeiro, o olhar de Jesus. O olhar de Jesus era um olhar que fazia uma radiografia. Ele olhava internamente. Ele olhava e sabia distinguir a motivação. O que é a motivação? Motivo de ação. O que é a motivação? Aqui está dentro. Faz você agir. Então, o olhar de Jesus era um olhar profundo e um olhar que olhava dentro e fazia um scanner. Nada passava despercebido nem desapercebido do olhar de Jesus. Segunda coisa que era fundamental
o ministério de Jesus, as palavras de Jesus. Ninguém falava da forma que Jesus falava. Ninguém tinha essa intensidade, essa profundidade como Jesus era. Amém? Amém. Glória a Deus. Você é cristão? Aprenda a olhar como Jesus olhava. E não olha sua casca. Olha para o coração. Pastor, como é que eu olho para o coração? Veja o caráter da pessoa. Veja o comportamento da pessoa. Veja como ela se comporta. A melhor coisa para você ter uma sociedade, a melhor coisa para você ter um amigo, a melhor coisa para você andar com alguém é entender, compreender o caráter, a identidade da pessoa. Isso leva tempo. Mas quando você entende o caráter, você vai escolher ou não caminhar com aquela pessoa ou não. A Bíblia diz no Salmo 1 que a gente não pode andar na roda de escarnecedores. Ou seja, pessoas que escarnecem da nossa fé, que zombam do nosso Deus. Nós temos que caminhar com quem? Com quem nos aproxima de Deus. Com quem? Com quem nós vamos crescer. Amém? Eu sempre sentei na mesa onde eu sempre fui mais sábio, mais inteligente. Eu disse, Deus, está errado. Eu até posso sentar e ser mais inteligente, mais sábio, não tem problema. Mas eu não quero somente isso, eu quero sentar na mesa de pessoas mais sábias que eu. E a partir de então eu comecei a procurar mesas de pessoas que eu pudesse aprender. Pastor, como assim, pastor? Livros, cursos, treinamento, mentoria, busca a sabedoria. Amém? Como desafio para você crescer, ser uma versão melhor, alguém melhor, alguém que realmente tenha uma mente nova, atitudes novas. Você ganha, as pessoas que estão ao teu lado ganham, o mundo ganha. Você sendo uma pessoa melhor. Eu vim em meu nome, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Queridos, Jesus veio, e os judeus não creram. Mas quando o anticristo vier, eles vão aceitar, como se fosse o próprio Cristo. Estão entendendo? Muitos que não creem em Jesus vão crer no anticristo, no falso Cristo, naquele que quer se colocar no lugar do Cristo, naquele que vai vir para julgar, aquele que vai vir para reinar nos últimos tempos. Então cuidado, a Bíblia já fala, muitos cristos, ou falsos cristos e falsos profetas ainda virão, e vão enganar a muitos. Versículo 44. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Quantas pessoas vivem em função dos outros? Vivem em função de serem aceitas pelos outros. Vivem em função da sua reputação, que os outros pensam de mim. Eu não posso falar o que estou pensando. É um palavrão até. Mas não quero nem saber o que os outros pensam de mim mais. Eu quero saber o que Deus pensa e sabe que eu sou. Isso sim faz a diferença. Amém? Não viva mais em função do que os outros pensam de você. Viva em função do que Deus sabe que você é. É isso que faz a diferença. Porque na hora de ser julgado, na hora de você receber a sentença lá no céu, o que vai importar verdadeiramente quem você era e é, a tua identidade, e não o que os outros pensam de você. Versículo 45. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem nos acusa é
Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Moisés falou que viria um outro profeta com P maiúsculo, semelhante a ele, Jesus. E o povo não recebeu, o povo não criou, o povo não acreditou. E você? Acredita? E você? Compreende? Entende? Amém? Se você compreende, entende, acredita, você precisa decidir viver. Todos os dias. Vai acordar de manhã e dizer: Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá ousadia para eu viver o teu evangelho, para eu ser parecido contigo. Muda a minha mente, Senhor, corrige as minhas fraquezas, os meus pecados. Pastor, se você eu cair, se arrepende e volta de novo. Tem o sucesso e tem o fracasso. O fracasso não é o oposto de sucesso. Ai, pastor, não. O fracasso não é o oposto de sucesso. O oposto de sucesso é desistir. O erro, o fracasso é pedagógico. Você aprende muito mais no fracasso do que no sucesso. Sim ou não? Sim. Eu aprendo muito mais. As provas que eu tirei 10 eu esqueci. Mas as provas que eu levei Paulo nunca mais esqueci. Entendeu? Então o fracasso, o erro, é pedagógico. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade do Pai. Ou seja, se eu tomar pau, se eu errar, Senhor, obrigado, agora aprendi, não erro mais. Entendeu? Ou seja, Thomas Edison errou 1000 vezes. O que ele disse? Aprendi 1000 vezes a forma de não fazer. Aprendi 1000 vezes como errar. Agora o próximo eu acerto. Depois ele acertou. Você tem que persistir, permanecer, perseverar até alcançar a vitória. Amém? Isso é sucesso. Fique em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem autoridade, a autoridade do Senhor Jesus. A autoridade é autor e atos. Autoridade para quê? Autoridade para fazer o que o Senhor Jesus fazia. E a Bíblia diz: obras maiores vocês podem fazer. Mas vamos ficar com as menores por enquanto. Qual é a menor? É o governo da tua vida. Amém? Qual é a menor? Ser livre, verdadeiramente livre. Quando você for livre e ter o governo da tua vida, muitas coisas começarão a acontecer. Prisões serão destruídas. Você vai se sentir totalmente livre. Você vai se sentir dono de si mesmo, mas também sabendo que o Senhor te governa. Amém? Isso que Ele quer. Para quê, pastor? Para quando alguém estiver triste, aborrecido, você vai ter uma palavra de esperança. Para quando alguém estiver doente, você vai orar, vai ungir, vai profetizar cura. Quando alguém estiver cheio de demônios, você vai orar e mandar os demônios embora. Quando alguém estiver em depressão, em tristeza, em aborrecimento crônico, você vai falar palavras de tal maneira, em tal profundidade, e cheio do Espírito Santo, que as pessoas vão ter vida. É para isso que Deus te fez. Para você ser luz e sal, você irradiar essa luz, esse brilho que vem dos céus. Eu não quero menos que isso para a minha vida.
Eu te desafio você também não querer menos para a tua vida. Amém? Onde você estiver, as pessoas vão querer estar perto de você. Onde você estiver, você vai estar sorrindo. Onde você estiver, você vai estar alegre. Onde você estiver, você vai estar cheio de vida. Porque vida é Deus. Deus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? As palavras se conectam, se associam. Deus é Deus de vida. Deus é Deus de verdade. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se enche de Jesus hoje. Esse é um momento muito especial, onde nós vamos estar ceando. Eu quero que você agora comece a pensar nos teus pecados. Pensa na tua vida, em tudo que você acerta, mas também em tudo que você erra. Pastor, eu tenho muitos pecados, escolhe um. Qual pastor que eu vou escolher? O mais grave? Não, escolhe o menor agora, para você vencer. Por quê? Nós precisamos de pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Escolhe o menor. A vitória sobre esse menor vai te auxiliar na vitória sobre o maior. Até que vai chegar aquele que é cabeludo. Difícil, complicado. Você está há anos tentando se livrar, mas não consegue. Aí vai vir o sobrenatural. Aí vai vir um milagre. Aí vai vir um mover de Deus. Porque Deus se move no sobrenatural. Naquilo que o homem não pode fazer. Não pode realizar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Amém? Você precisa decidir. Qual a decisão, pastor? Eu decido estar mais perto de Deus. Como assim? Eu estava 1 quilômetro longe do Senhor, 1000 metros. Eu decidi andar 1 metro. Mas estou ainda 999 metros, mas já estou 1 metro a menos. E amanhã, mais 1 metro. E depois de amanhã, mais 1 metro. 1 metro por dia. 1% por dia. Um pouquinho do que eu posso fazer por dia é melhor do que nada. Mas decida ser melhor. Decida ser uma versão melhor a cada dia. Amém? É simples assim. Só que você tem que decidir. E hoje é o dia da decisão.